a que ela realizou. Então, pessoal, vou passar a palavra, né, para a doutora Claudilene, que irá falar com vocês agora um pouquinho, né, sobre os materiais poliméricos, tá bom? Boa noite, Claudilene. Boa noite, Luciana. Bom, sinta-se à vontade, tá? Obrigada. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos. Então, a professora Luciana já me apresentou, meu nome é Claudilene, né? Não sou tudo isso que ela falou, mas eu tenho mestrado na área de engenharia de materiais, assim como ela, né? E doutorado em química, que eu também trabalhei com materiais poliméricos, né? Eu desenvolvi um material para aplicação em coletes à prova de bala, né? O que eu vou falar não é, assim, sobre a minha pesquisa em si, mas é uma maneira geral aí de vocês conhecerem quais são os materiais poliméricos que, né, são utilizados em coletes à prova de bala, que vai ser o foco, né? E, então, espero que vocês gostem, né, que vocês aproveitem aí o que eu tenho para passar. Bom, pessoal, para o bom andamento da palestra, né, eu sugiro que todos mantenham o microfone e a câmera desligados. A Claudilene irá iniciar a palestra e lá no final ela abre para alguns questionamentos que vocês queiram fazer, tá? Vamos deixar aí 5 minutos para vocês fazer algum questionamento, se ficar alguma dúvida, para ela tirar. Então, mantenha desligados os microfones, tá? E a Claudilene, é isso tudo que eu falei, sim. E eu posso confirmar, viu? Porque, Claudilene, tenho muita saudade de você. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Fiquei muito feliz na hora que eu vi o seu nome lá como nossa palestrante. Obrigada. Você trabalhou muito tempo aí com a gente, né? Muito Sim. bom te ver. Obrigada, cara. Eu que agradeço, você e a Lu. Tá certo. Então... Ô, Lu, só uma observação, Lu. Sim. Eu já vi que você está gravando. Eu tinha pedido que vocês baixassem a lista de frequência, de presença, mas eu mesmo vou fazer isso ao final da palestra. Tá, eu não achei aqui. Não está aparecendo para vocês, não. Só o organizador que consegue, tá? Tá. Eu ia fazer o print, mas esteve bom, então. Não precisa se preocupar, não. Eu mesma faço. Ótimo. Então, eu vou ficar entrando e saindo nas palestras, porque eu vou precisar desse tempo aí, tá bom? Obrigada. Boa palestra. Obrigado mesmo, viu? De coração, Claudilene. Por nada. Sim. Então, Claudilene, pode ficar à vontade, tá? Para iniciar essa palestra. Ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Compartilhar. Ontem eu compartilhei facinho e hoje eu cliquei no botão de compartilhar e depois onde que eu vou mesmo? Mais ações? Meu mundo estava ativado aqui. Você vai compartilhar, vai área de trabalho, janela e seu PowerPoint já deve estar aberto, né? Você lembra que eu te falei? Já está aberto, sim. Aí eu cliquei em compartilhar, compartilhamento de tela. À esquerda. Isso. Área de trabalho, janela, isso. Isso. Janela do aplicativo. Isso. Só que não está aparecendo aqui. Peraí. Eu não coloquei no modo de apresentação. Aí tem que voltar de novo, tá, Claudilene? Tem que voltar a compartilhar. Depois você colocou no modo de apresentação. Tá. Compartilhar, agora ok? Isso, agora está aparecendo. Tá, ok. Pode voltar para a primeira tela aí, isso. Ótimo. Bom, então o tema dessa palestra é sobre compostos poliméricos para proteção balística, né, como eu já havia dito. Bom, nós temos aí
três tipos, né, basicamente, de proteção balística, que são a proteção corporal flexível, que são os coletes, né, à prova de bala, a proteção automotiva, que seria a blindagem, né, automotiva, e a outra proteção sob forma de capacetes. Então, como eu disse, o meu foco aqui nessa palestra vai ser dado, né, sobre os coletes à prova de bala. Então, o que vem a ser um colete, né, à prova de bala, né, a proteção à prova de balas? Esse colete, ele é um aparato que destina a oferecer proteção, né, tanto na área frontal, como na área dorsal, como também na área lateral. Falando um pouquinho aí do contexto histórico, a primeira proteção balística, ela data de 1860 e foi feito na Coreia. Né? Então, nessa data, né, nós sabemos aí que não tínhamos aí disponíveis materiais poliméricos, né, sintéticos. Então, eles utilizavam peles de animais, escudos de madeiras e escudos de metal. Então, esses, né, a madeira, o metal, foram um dos primeiros materiais a serem utilizados aí como proteção balística, né, que são aí, como eu mostro, os escudos, né, foram os primeiros aparatos. Aqui, né, só para, né, contrair um pouco, eu mostro aqui como que eles testavam os coletes à prova de bala, né? Então, ou seja, eram feitos testes aí realmente, né, nas pessoas, né, com as pessoas e aí com o colete. Bom, aqui mostrando, então, no passado, como era aí as proteções, né, que eram os materiais aí, eram feitos de materiais metálicos, né, toda a proteção. Hoje, o que nós temos são coletes de materiais, né, de compósitos poliméricos, né, que eu vou citar aqui quais são esses compósitos. E aqui uma projeção aí no futuro, né, que remete bem a filmes de ficção científica, mas é um estudo que já está sendo feito nos Estados Unidos, né, onde eles estão projetando um material exoesquelético, né, então, ou seja, realmente um esqueleto, né, por fora aí do corpo da pessoa, com toda a locomoção, e aí, né, o militar, né, ou a pessoa destinada, e ela vai ficar, né, muito mais segura com esse tipo. Claro que não é para hoje, né, no futuro, mas, né, já existem pesquisas sendo desenvolvidas, né, para esse tipo aí de proteção. Bom, então vamos falar o que são, né, materiais compósitos. Né? Eu acredito que a grande maioria aí, né, já deve saber, mas vamos revisar um pouquinho. Então, o material compósito é aquele material que é feito por duas, né, ou mais classes de materiais. Então, por exemplo, eu tenho um material polimérico e um material cerâmico, por exemplo, né? Aí, quando eu junto esses dois materiais, né, eu tenho ali um material compósito. Né? Lembrando que esse material compósito, ele existe por quê? Porque quando a gente une aí duas classes de materiais, eu vou ter propriedades intermediárias, né, aos componentes individuais. Então, se eu tenho aí, por exemplo, né, um material polimérico, seja, por exemplo, polietileno, com uma fibra de vidro, então, eu busco ali a rigidez da fibra com a tenacidade do polietileno, por exemplo, e aí eu vou buscar propriedades intermediárias que eu não conseguiria ter em um material que se fosse individual, né? Ou seja, só com polímero ou só com fibra, né? Então, nós temos aí materiais poliméricos, né? Materiais compósitos, desculpa, formado aí por folhas, como eu mostro aqui, formado por partículas e por fibras. Né? Então, o material compósito, ele sempre tem uma fase dispersa e a matriz. Né? Em geral, né, não é todo caso, mas geralmente, a matriz é aquela fase que está em maior proporção,
né, e a fase-espécie é que está em menor proporção. Então, no caso de um compósito com fibra, em geral, eu tenho as fibras que vão estar em menor concentração e a matriz polimérica, né, que vai estar em maior concentração. Bom, hoje, né, de quais os materiais são feitos aí os coletes, né, à prova de bala? Então, nós temos os compostos poliméricos de fibras de aramida, né, essa aramida, ela é uma poliamida aromática, e ela é muito conhecida pelo seu nome comercial, que é chamado de Kevlar. Não sei se vocês, né, conhecem, com certeza já devem ter ouvido falar. E nós temos também as fibras, que é desse material aqui, cuja sigla é o PE ou APM, que significa polietileno de ultra alto peso molecular. Bom, esses materiais, né, eles vão estar ali no colete à prova de bala na forma de um tecido. Então, como eu mostro aqui nessa figura, nós temos os tecidos, né, formados pelas fibras, e aí eles podem ser interlaçados, né, intercalados em diferentes direções. Então, podem ser aqui 0,90 graus, né, para formar, então, o tecido. Esses compostos poliméricos, né, eles têm uma grande vantagem, além das propriedades mecânicas que eu vou citar, que é a questão de possuírem uma densidade muito pequena, né? Nós sabemos aí que os polímeros, né, eles são pouco densos, né? Então, aqui, ó, eu mostro como, né, que houve uma diminuição em termos de peso dos coletes à prova de bala, uma vez que eles foram, então, substituídos, né, por materiais poliméricos, né, porque, né, aqueles materiais, né, antigos que metais, hoje a gente ainda encontra um pouquinho de placa cerâmica, são materiais bem pesados, né, que dificultam ali a locomoção, né, do militar ou de outra pessoa que for utilizar. Bom, falando um pouquinho das propriedades mecânicas, né, do compósito, do material compósito, como que eles influenciam, né, como que as características mecânicas aí do material compósito, né, do reforço matriz, vai influenciar o desempenho balístico. Então, acredito que todos vocês, né, não sei, já estejam acostumados, né, a ver esse gráfico que é do ensaio de tração, onde aqui, né, nós temos a tensão no eixo X e a deformação no eixo, tensão no eixo Y, a deformação no eixo X, e aqui é uma curva, né, desse ensaio de tração, onde a partir desse ensaio a gente consegue extrair, né, diversas propriedades mecânicas que são essenciais aí de serem avaliadas, né, na aplicação dos coletes à prova de bala. Então, por exemplo, o módulo de elasticidade, ele está relacionado com a rigidez do material. Então, um colete à prova de bala, né, ele precisa ter uma certa rigidez, né? Por que que ele precisa ter uma certa rigidez? Porque ele precisa parar, né, o projétil, né, ele precisa parar a bala ali quando ela for lançada naquele colete. Então, se ela não tiver uma rigidez necessária, ela não vai conseguir parar nessa bala. A resistência à tração, né, que a gente tem a resistência à tração aqui na ruptura, né, e a resistência máxima à tração, não sei se vocês se recordam, né, onde resistência à tração é a tensão, né, que é força sobre área, a deformação na ruptura, então, a deformação na ruptura, né, a gente consegue avaliar aqui fazendo uma leitura direta, né, no eixo X, e a deformação, né, do material também é muito importante porque ela está relacionada à tenacidade do material, né? Não sei se vocês se lembram também que a gente consegue calcular a tenacidade do material fazendo aqui, ó, né, calculando a área sob a curva, né, do gráfico. E aí, tenacidade é o quê? A capacidade de absorção de energia. Então, é muito importante
que esse material utilizado no colete à prova de balas, ele tem uma alta tenacidade. Por quê? Né? Ele tem que ter uma certa rigidez e tem que ter também uma alta tenacidade. Porque a partir do momento que o colete, né, ele vai aparar a bala, essa bala, né, esse projétil, quando é lançado, ele chega com uma energia cinética muito alta. E se o material, por exemplo, se fosse só um material metálico, ele iria apenas aparar. Ele não conseguiria ali absorver a energia cinética, que, né, chegada ali no colete. Então, o que acontece? Essa energia cinética, ela ia ser absorvida por quem? Pela pessoa que está utilizando o colete. E agora, se a gente tiver um material, né, que consiga ter uma alta tenacidade, esse material ele vai conseguir deformar, e a partir do momento que ele deforma, ele vai conseguir absorver essa energia. Então, a gente precisa de um material que absorva, né, praticamente toda a energia ali do projétil, para que não cause aí hematomas, né, a pessoa que esteja utilizando esse colete. A configuração do laminado também é muito importante, que seria a forma, né, como o tecido que eu falei, ou o Kevlar, ou o PE-PM, que é o polietileno de ultra alto peso molecular. Então, essas configurações, eu vou falar, né, que nós usamos vários tipos de camadas, então isso também interfere. Além, é claro, né, das características do impacto do projétil, incluindo sua massa e formato. Então, ou seja, nós temos também vários tipos de projéteis, né? Então, por isso, né, eu vou falar mais à frente, que nós não temos um único tipo de colete, né? Nós temos vários tipos de coletes que eles vão ser fabricados dependendo do nível de proteção, né? Então, ou seja, a gente vai ter coletes que são utilizados pela Polícia Militar. Então, aqui, né, por exemplo, eles utilizam colete tipo 2A, que é um colete que vai ser... ele aguenta até um certo tipo, né, de calibre. Já os coletes desenvolvidos pelo pessoal do Exército, já vai, né, eles já vão ser compatíveis para, né, uma proteção balística de fuzil, etc. Né? Então, vai depender aí do tipo de aplicação. Bom, então aqui, né, esse slide eu mostro para deixar bem claro que o material compósito, né, que é utilizado no colete, ele deve absorver energia cinética do projétil localmente através de uma deformação plástica. Ou seja, esse compósito, então, né, ele tem que ter uma alta tenacidade para que ele consiga, né, ir absorvendo aqui energia. Então, ele vai espalhar a energia, né, absorvida antes que as condições locais de ruptura sejam atingidas. Então, aqui a gente mostra um hematoma, né, que aconteceu aqui na pessoa, que isso ainda, né, até hoje, acontece, porque mesmo que o colete ele absorva essa energia, pode ser que, né, ainda passe um pouco, né, de energia, né, ali para o corpo da pessoa. Então, por isso, né, as novas pesquisas estão sendo feitas para que a gente tenha ainda maior segurança, né, nos coletes à prova de bala. Como eu disse, né, esses coletes, eles são formados por fibras, né, e essas fibras, elas vão estar no formato de tecido, e os coletes, eles vão ter várias camadas de tecido. Então, o que acontece? Quanto maior o número de camadas, né, de tecidos que nós temos, claro que maior vai ser a eficiência da absorção de energia. Então, por exemplo, né, se a gente for utilizar um colete fabricado com tecido de Kevlar para um projétil, né, de pistola ou rifle, são necessárias de 20 a 50 camadas de tecido plano. Então, são muitas camadas de tecido, né, que precisa para poder atender essa deformação, né, atender essa tenacidade. E aí, né, aqui vem um ponto que, quanto mais camadas a gente utiliza, maior vai ser também o peso do colete.
né? Então, um outro ponto aí de pesquisa, né, é a questão de um outro material compósito, né, que tenha a mesma eficácia e com peso menor, né? Porque, claro, que quanto mais pesado, vai, como eu disse, dificultar a locomoção, né, de quem, né, a locomoção, o desconforto, né, de quem utiliza esse colete, né? Então, portanto, quanto maior a energia cinética a ser dissipada, maior o número de camadas de Kevlar deve ser utilizado. Então, aqui eu mostro o projétil, né, sendo lançado aqui no colete, ou seja, nessas camadas aqui, né, de fibras. Então, ele rompe, né, as primeiras camadas e o ideal é ele não romper as últimas camadas. Então, ou seja, as últimas camadas, elas vão ser deformadas, então elas têm que ser capazes de segurar, né, essa bala, para que essa bala não, né, claro, não entre, né, no corpo da pessoa e ele dissipa essa energia cinética, né, vinda aí do projétil. Bom, então, quais são os danos causados por esse impacto balístico? Nós temos aqui a formação de um cone na face traseira do alvo. Então, ou seja, se a gente, né, no final desse seminário, eu tenho um vídeo, né, que eu vou mostrar para vocês, de um teste, né, sendo feito no colete à prova de bala. Então, na parte traseira do colete, né, forma-se mesmo um cone, e aí ele tem que ser capaz, como eu disse, de reter a bala. Há também uma tensão nos fios primários, né? Então, aqueles primeiros fios, claro que eles vão ser tensionados, né? E aí eles chegam a ser rompidos. Os fios secundários ocorre, então, uma deformação, né? E aí, claro que vai ocorrer também uma delaminação e rachadura da matriz, e cisalhamento e fricção durante a penetração. Bom, vamos falar agora um pouquinho, né, da parte química. Eu disse, né, que os coletes, eles são fabricados pelo material Kevlar ou pelo material, né, de polietileno de alto peso molecular. Falando primeiro aí do Kevlar, né, que é um material que até os policiais militares de Minas Gerais, eles utilizam os coletes, né, fabricados por Kevlar. Como que é feito, né, esse material, como que é produzido? Então, esse material Kevlar, ele é produzido pela reação de condensação. Na verdade, para os polímeros, nós temos basicamente dois tipos de reações. A reação de condensação, onde durante a síntese vai haver liberação de uma molécula pequena, por exemplo, água, ácido clorídrico, né? E também nós temos uma outra reação, que é a reação de adição, que essa reação de adição, ela não há liberação, né, de moléculas. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, para a produção do Kevlar, nós temos aqui dois monômeros, né, monômeros, não sei se vocês se recordam, são, né, os reagentes iniciais que vão produzir o polímero. Então, nós temos aqui uma amina, né, que é a parafenileno de amina, e nós temos aqui o cloreto de tereftaloíla. Então, esses dois reagentes, lá, né, no reator, nas condições necessárias, né, de pressão, temperatura, vão reagir liberando duas moléculas de ácido clorídrico, e aí vão formar o Kevlar, né? Esse Kevlar, né, ele tem, então, aqui, como vocês podem ver, a presença de anéis aromáticos, e a estrutura química, né, ela revela bastante sobre as propriedades, tanto mecânicas como propriedades térmicas de um polímero. Então, o anel aromático, ele faz com que aumente a rigidez do material, aumente também as propriedades térmicas aí desse material polimérico. Bom, então o Kevlar, ele é uma aramida, né, como eu disse no início, ou também uma poliamida aromática. Quem é o fornecedor desse Kevlar é o DuPont,
desde 1970. Ele é um polímero líquido cristalino. Não sei se vocês já ouviram falar sobre polímeros líquidos cristalinos, né? Hoje nós temos várias aplicações para polímeros líquidos cristalinos, como em telas LCDs, algumas telas celulares. E o que vem a ser esse polímero líquido cristalino? Nós sabemos que na fase líquida, nós não temos nenhum tipo de organização molecular, né? Então, por exemplo, se você pega um metal, ele no seu estado sólido, ele tem, né, uma organização. Os metais são cristalinos, não é isso? Acho que vocês, né, já estudaram sobre isso com a professora Luciana, em Ciências dos Materiais. E, né, eles têm aquela célula unitária que se repetem, mas quando fundem, né, eles ficam, né, num estado desorganizado. Quando a gente fala de um polímero líquido cristalino, é porque mesmo no estado líquido, eles conseguem manter pelo menos, não são as 3 dimensões organizadas, né, que eu falo, mas pelo menos 2 dimensões organizadas. E isso é importante por quê? Porque durante o processamento, né, de material polimérico, né, ali numa extrusora, numa injetora, não sei se vocês conhecem, esse material ele é aquecido, né, e fundido. E aí ele fica desorganizado, passa então por uma matriz, e essas moléculas, então, elas tendem a ficar mais no sentido desorganizado do que organizado. Quando a gente tem um polímero líquido cristalino, ele mantém a sua organização, como eu disse, mesmo no estado líquido, né? Então, isso é bom porque quanto mais cristalino for o material, maior vai ser o módulo de elasticidade, então maior vai ser a rigidez, né? Então, isso é importante aí para o material. O Kevlar, ele é 5 vezes mais resistente que o aço, né? Então, é difícil da gente imaginar que o material polimérico seja tão resistente assim, e ele é mais resistente que o aço, né? Então, é como se a gente fosse fabricar um colete só de aço, a gente ia precisar, por exemplo, vamos supor que com o colete de Kevlar, ele pesa 4 quilos, estou supondo, tá? E aço ia pesar 20 quilos, né? Possui uma baixa densidade, né? Como eu já falei, os polímeros em si, né, possuem baixa densidade, alta resistência mecânica e elevada resistência ao impacto, né? A resistência ao impacto é outra propriedade muito importante aí para os coletes, né, a prova de bala, porque a resistência ao impacto, ela tem a ver com aquela tenacidade que eu havia falado, né? Não sei também se vocês conhecem o teste de impacto, né? A gente tem o teste de impacto Sharpie, o teste de impacto ISO, que é feito em materiais poliméricos, e esse teste, ele vai medir, né, quanto, né, de energia ali que o material gasta para romper, né, para ser rompido. Então, a gente tem, geralmente, em joule por milímetros quadrados, ou joule por metro quadrado, né, que é o resultado aí do teste de impacto. Além, né, disso, ele tem uma excelente estabilidade dimensional e térmica, né, estabilidade dimensional importante, né, na hora da confecção ali do colete, porque ele vai passar por outros ciclos térmicos. Não apresentam fragilização ou degradação, né, então a temperatura dele é muito baixa quando ele começa a fragilizar, menos 196. Eles, na verdade, eles não fundem, eles começam a se decompor nessa temperatura entre 472 a 482 graus Celsius, né? Que para polímero, né, é uma temperatura extremamente elevada. Porém, né, o Kevlar, ele possui algumas desvantagens. Então, ele possui baixas propriedades compressivas, né? Ou seja, ele não é resistente à compressão. Ele é higroscópico, então, ou seja, ele absorve umidade, né? Por que ele absorve umidade? Se vocês repararem na estrutura química aqui do Kevlar, nós temos aqui disponíveis, olha, hidrogênio, né, oxigênio, então nós temos os agrupamentos, né, amidas, que em contato com a água vão formar aquelas ligações, né, de hidrogênio, e com isso, eles são capazes de absorver água. Ah, mas isso é uma desvantagem?
Sim, é uma desvantagem, por quê? A concentração de água no polímero, ela tem, né, uma dosagem ideal. Por quê? A água em excesso, ela atua como um plastificante. Então, ou seja, a água em excesso, ela vai aumentar muito a tenacidade do material. Ah, mas não é bom a tenacidade? Sim, mas tem que ter, né, um certo equilíbrio entre tenacidade e rigidez, como eu disse, né, para atuar né, nessa material de aplicação balística. E se ele tiver pouquíssima água, ele já fica muito rígido, muito quebradiço, né? Então, assim, não é interessante que o material né, absorva muita água. E a outra questão é a degradação à luz solar, né? Então, eles têm essa degradação à luz solar, então é uma outra desvantagem, né? Principalmente porque quem usa vai ficar exposto ali à radiação. Bom, como que são, né, os coletes à prova de bala? Nós temos aqui, ó, esse material em vermelho, que é o Kevlar, né? Como eu disse, ele está na forma de fibras, e são várias camadas, né? E nós temos esse outro filme plástico aqui, que está de verde, que é um filme, né, bem fininho, que é formado de um outro polímero, que é o polietileno de alta densidade, tá? Não é aquele polietileno que eu falei no início, não. É o polietileno de alta densidade, tá? Que nós temos mais tipos de polietileno que eu vou falar. Então, um colete, né, são várias camadas, né, dessas fibras, e aí, para poder uni-las, nós temos aí um outro filme plástico, que seria o PEAD. Bom, então, como eu disse, né, nós temos mais de um tipo de polietileno, né? Nós temos pelo menos uns 5, mas eu vou citar aqui esses 3 tipos que são os mais importantes. Então, nós temos o PE-APM, que é o que eu já citei, né, que também é utilizado nos materiais balísticos. Nós temos o PEAD, que é o polietileno de alta densidade, é esse que eu citei agora, e o PEBD, que é o polietileno de baixa densidade, né? Todos esses dois aqui, o PEAD e o PEBD, eles são muito utilizados no nosso dia a dia, né? Então, se vocês começarem a reparar os rótulos, né, das embalagens, vocês vão ver que, por exemplo, embalagens de sorvete, algumas vasilhinhas plásticas que a gente armazena comida, sacolinha de supermercado, eles são feitos por um, né, desses 2 materiais aqui de polietileno. Todos, né, esses 3 polietilenos, né, eles são formados do mesmo monômero, que é uma molécula de etileno, né? E aí, o que vai mudar na hora da síntese lá, né, são as condições de síntese, né? E aí vão formar tipos de polietilenos diferentes. Então, o primeiro polietileno aqui, como eu disse, como o próprio nome sugere, né, polietileno de ultra alto peso molecular, ele tem uma massa molecular muito alta, extremamente alta, que é na faixa de 3 a 8 milhões de gramas por mol. Então, quanto maior a massa molar de um polímero, maior vai ser a sua resistência ao impacto. Então, como eu falei que a resistência ao impacto, a tenacidade, são propriedades importantíssimas aí para coletes à prova de bala, essa massa molar muito alta aqui desse material faz com que ele tenha, né, propriedades excelentes para serem utilizados em coletes à prova de bala. O PEAD, ele já tem uma massa molar bem menor, de 5 a 24, né, 10 a 4 gramas por mol, e o PEBD diminui ainda mais a massa molar, que é de 5 a 10, né, vezes 10 a 4 gramas por mol. Bom, e aí eles diferem também pelo tipo de cadeia, né? Não sei se vocês observaram aqui, ó, tanto o polietileno de ultra alto peso molecular quanto o PEAD, eles possuem cadeias lineares, tá? E o PEBD possui cadeias ramificadas. Ah, mas isso interfere? Interfere sim, né? Vai interferir nas propriedades mecânicas. Se tiver cadeias lineares, a rigidez do material vai ser mais alta do que se tiver cadeias ramificadas. Bom, então aqui só para ilustrar,
né, nós temos aqui o etileno, que é um monômero, né, que vai gerar o polietileno de ultra alto peso molecular. Aqui o tipo de síntese é por adição, então precisa-se de um iniciador, por exemplo, um peróxido, para que rompa uma dessa ligação, né, e gere 2 radicais. E aqui, claro que no meio reacional, a gente vai ter milhares de moléculas de etileno, e uma vai sendo, né, gera um radical, e outra, aí uma molécula entra, gera outro radical, outra molécula entra, até formar o polietileno com uma cadeia extremamente alta. Aqui nessa figura eu mostro o polietileno de ultra alto peso molecular, a fibra dele, que é na cor branca, o Kevlar sempre vai ser na cor amarela. E aqui eu tenho uma microscopia eletrônica de transmissão dessa fibra, né, de polietileno de ultra alto peso molecular. Bom, quais são as características, né, dessa fibra de polietileno de ultra alto peso molecular? Ela também tem uma elevada resistência, né, uma elevada relação resistência-peso. Ela é 10 vezes mais resistente que o aço. Então, ou seja, o Kevlar, não sei se vocês se lembram, ele era 5 vezes mais resistente. E o polietileno de ultra alto peso molecular, ele já é 10 vezes, então, ou seja, é o dobro. Né? Possui elevada resistência à abrasão. Não sei se vocês conhecem, né, esse teste que vai friccionando ali o material, tem normas, né, específicas. Tanto que ele é muito utilizado, esse material, esse polímero, em outras aplicações, como o material ortopédico, prótese ali de quadril, né, porque ele não tem, devido a essa elevada resistência à abrasão. Excelente resistência a produtos químicos também. Resistente à água. Por que ele é resistente à água? Se a gente, né, observar a estrutura dele, né, ele é polar ou apolar? Né, nós vimos que é uma molécula apolar, né? E aí, ele não vai ter essa afinidade com a água, né? Devido à água ser polar. E ele também é resistente à degradação UV, né? Coisa que o Kevlar não é resistente. Bom, atualmente, nós temos apenas 2 fornecedores, né, dessa fibra de polietileno de ultra alto peso molecular, que são a Dyneema, fornecida, na verdade, o nome comercial é Dyneema, que é fornecido pela DSM, e o Spectra, né, que também é um outro nome comercial, fornecida pela Honeywell Spectra. Bom, vamos comparar um pouquinho as propriedades mecânicas, então, da aramida e do polietileno de ultra alto peso molecular. Eu comparei aqui as 2 principais propriedades mecânicas que são importantes para os coletes à prova de bala. Então, nós temos aqui o módulo de elasticidade, como eu disse, indicando a rigidez do material. Então, aqui a aramida, ela está, né, próxima aí de 1000 megapascal, e o PE/OPM próximo de 2000. Então, ou seja, o PE/OPM, ele tem o dobro de rigidez que a aramida. E com relação à tenacidade, nós temos aqui a aramida, né, próximo aí de 27, e o PE/OPM, né, próximo aí, né, vamos colocar 37, 38. Então, ou seja, nós vemos aqui também que a tenacidade do PE/OPM também é bem superior à aramida. Bom, eu havia falado no início, né, que os coletes, eles são fabricados de acordo com o nível de proteção. Né? Até eu citei que os policiais militares, né, aqui de Minas Gerais, eles utilizam os coletes feitos pelo material Kevlar, né, e eles utilizam esses tipos aqui, o tipo 2A, tipo 2, tá? E nós temos esses níveis aqui, ó, que é o nível 3 e o nível 4, que são coletes, como está descrito aqui, para uso restrito somente para o Exército.
Então, o que que vai, né, como que é a classificação, o que que vai influenciar aí esses níveis de proteção? É justamente o tipo de munição, né, o tipo de calibre que eles vão estar submetidos, né? Então, aqui nós temos, né, para o nível 2A, o calibre 9, nível 2, calibre 9, 357, né? Nível 3A, o 9,44. E a partir do nível 3, já vem, né, o fuzil, né? E aí é utilizado apenas, né, para o pessoal do Exército. E os coletes utilizados para o pessoal do Exército, ele possui a fibra de polietileno de ultra alto peso molecular, né? Então, o que justifica, né, aquela comparação que eu fiz aqui no slide anterior, que a fibra de polietileno de ultra alto peso molecular, ela é muito mais eficaz, né, do que o Kevlar. Então, aqui, quando, né, o pessoal for utilizar esses tipos de colete com proteção maior, eles utilizam coletes feitos de polietileno de ultra alto peso molecular. Bom, nós temos vários tipos de projéteis, né? Então, esses tipos de projéteis, aqui eu exemplifico, né? Que acho que fica mais fácil de vocês verem, como que seria o projétil para o tipo 2A, o tipo 2, o tipo 3A, o tipo 3 e o tipo 4, né? Então, como o tipo 3 e o tipo 4, os projéteis são bem diferentes. Um projétil, né, ele é caracterizado por, na verdade, tem um tubo, né, que é de comprimento variável, como vocês podem ver. Ele possui também uma câmera externa, geralmente é revestida de cobre, né? Possui a pólvora, né, que é um propulsor, e um iniciador, tá? Bom, então, a ameaça balística, né, ela vai depender da composição. Então, ou seja, aqui a composição, né, desse projétil, ele vai variar, tá? O formato, né, como vocês viram que variam, o tipo de calibre, o ângulo de incidência e a velocidade de impacto. Aqui essa figura, né, onde eu cito, né, inclusive, que a fonte foi da Polícia Militar de Minas Gerais, é uma foto que eu tirei no batalhão ali da Avenida Amazonas, onde eu tive a oportunidade de ir e acompanhar um teste balístico, né, que é feito, eles, a cada lote, né, de colete, eles testam, né, e aqui eles têm os vários tipos, então, de projéteis, aqui, né, onde eu disse, né, como varia o tubo, a câmera, o iniciador, aqui eles têm lá disponível, né, o que pode ser variável. Bom, vamos falar então como que são produzidos, né, esses coletes à prova de bala. Né, eu já disse que são por materiais na forma de fibras, que são tecidos, né, e que são camadas. Mas como que são feitos esses coletes, né? Porque nós temos, né, inclusive em Belo Horizonte, fábricas que, né, produzem esses coletes à prova de bala. Bom, na verdade, essa fibra, ela vem em um carretel, né? Aqui, ela está só na forma de fibra mesmo, mas, na verdade, aqui eu mostro uma etapa anterior, porque, na verdade, no Brasil, eles compram mandris, né, já com essas fibras enroladas na forma de tecido. Então, aqui, ó, para formar, né, esse tecido, né, na verdade, ele é tramado, vem em carretéis, e aí tem um processo que é para unir essas fibras, né, como eu falei, utiliza uma resina, né, pode ser uma resina termofixa, não sei se vocês conhecem, pode ser, por exemplo, a gente tem polímeros, né, termoplástico e termofixo, não sei se vocês conhecem essas diferenças, mas pode ser resina epóxi, que é uma resina termofixa, e aí eles vêm, são desenrolados aqui, passa por esses cilindros são aquecidos, aqui nós temos uma folha, né, como está falando aqui, um papel, e aí são enrolados.
tá? Isso aqui é um tipo de processamento, né, desses polímeros termofixos, que são chamados de prepeg, tá? Ou pré-impregnado. Ou seja, são fibras que vão ser impregnadas em uma resina. Então, o Brasil, ele não faz esse tipo aqui de processamento. Então, como eu disse, ele vai comprar esse rolo, esse mandril aqui com essas fibras já enroladas. Chegando aqui, né, no Brasil, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar esse mandril aqui, cortar no formato adequado e colocar numa prensa térmica. Então, essa prensa térmica, ela vai prensar várias camadas, né, de tecido com essas fibras. Então, se são 20, se são 30, né, vai depender do tipo de proteção. E depois eles vão cortar e costurar. Então, basicamente, né, aqui no Brasil, eles apenas montam o colete. Bom, vou falar um pouquinho sobre pesquisas atuais. Só para vocês, né, terem noção aí do que está sendo pesquisado. Essa pesquisa aqui é uma investigação, né, da performance balística do polietileno de ultra alto peso molecular em, né, painéis. E aí, o artigo, ele comparou o polietileno de ultra alto peso molecular dos dois fornecedores que eu disse, do Dyneema e da Spectra. Foram fabricadas camadas de tecidos de 0 a 90 graus, com um tamanho de 300 por 300 milímetros e uma espessura de 23 milímetros. Então, o painel, ele foi apoiado aqui, né, em 4 arestas por abraçadeiras. Foi assegurado que não houve nenhuma compressão desse painel. E aí, né, nesse artigo, eles tinham um equipamento que captava, né, todas as imagens aqui, ó, tinha, na verdade, uma microcâmera para ver como que, né, esse projétil, o comportamento desse projétil a ser lançado ali no material. Aqui é apenas uma foto, né, do equipamento, tá? Bom, eles tiraram a fotografia dos projéteis, né, eles utilizaram projéteis de cobre, de aço, e aí mostrando aqui a deformação, né, como que eles ficaram após o teste, né, então, ou seja, né, o projétil, ele se deforma muito também. E aqui nós vemos as imagens na parte frontal, então dá para perceber, né, como eu disse lá no início, que há uma tensão ali do tecido primário, então, ou seja, ele é rompido, né, então ele chega a romper as primeiras camadas, então mostra aqui a deformação frontal, olha só, que houve, né, nos materiais. Né, aqui, ó, aqui dá para a gente ver, né, essa deformação. E a parte traseira, né, aquele cone, né, que eu falei também no início, que é uma formação de um cone na parte traseira, porque o projétil, ele fica preso, né, ele fica retido ali no material, né, na parte traseira. Então, aqui a gente observa, olha só, que o material Dyneema, ele teve uma maior deformação do que o material Spectra, mas ambos atingiram aí o objetivo, ou seja, há um bom desempenho balístico, tá? Então, eles têm uma performance balística similar, o painel Spectra apresenta menos de 1% de deformação durante o impacto. Como eu falei, houve deformação dos fios primários e secundários da parte traseira, onde o mesmo se deformou 2%, e o comportamento de cisalhamento foi diferente para os dois materiais testados, né? O que eu mostro aqui, que houve maior deformação do Dyneema do que do Spectra. Como que está o tempo aí, Luciano? Tá desativado. Bom, gente, rapidinho. Então, uma outra pesquisa... Hoje, fica à vontade. Tá bom. Foi avaliar o comportamento, tá, balístico, né, em campo eletromagnético,
de um compósito formado por fibra, né, material na forma de fibra, que é o Kevlar, com resina epóxi, reforçado com nanotubos de carbono. Então, eu peguei, né, na época, eu até apresentei esse seminário no meu doutorado, porque a minha pesquisa, né, falando um pouquinho da minha pesquisa, ela foi baseada no polietileno de ultralto peso molecular e com material na forma nano, que era uma argila. Então, ou seja, a gente percebeu que materiais, né, em escala nanos, ele consegue também desempenhar, né, um bom desempenho para materiais balísticos. Então, eu quis pegar esse artigo para correlacionar com a minha pesquisa. Bom, o objetivo do artigo era desenvolver um material capaz de absorver simultaneamente choques mecânicos e interferências de campos magnéticos. Então, foi utilizado 3 camadas de fibras de carbono, na configuração de 0 e 90 graus, 2 camadas de Kevlar, a resina epóxi, com e sem, né, nanotubos, para efeito mesmo de comparação. Esses nanotubos de carbono, né, eles tiveram que ser preparados, não sei se vocês, né, conhecem bem a respeito dos materiais nanométricos. O nanotubo de carbono, ele é excelente, né, ele possui, aumenta, né, muito o material compósito que tem, o nanotubo de carbono. No entanto, é difícil na verdade, inserir esse nanotubo de carbono numa matriz polimérica, pelo fato de que ele tende, né, igual aqui eu tenho um MEV, né, não, desculpa, um MET, né, uma microscopia eletrônica de transmissão de um nanotubo de carbono, eles tendem a ficarem muito juntinhos. E para o material compósito, é bom que a fase né, dispersa, né, a fase de reforço, como o próprio nome fala, dispersa, esteja mais dispersa para que a gente tenha, né, melhores efeitos aí na transferência de reforço, né, do nanotubo para a matriz, né? Então, é ideal que esteja bem disperso. Então, aqui, eles primeiro dispersaram esses nanotubos de carbono. Então, para isso, eles fizeram uma sonicação por 6 horas, né? Então, sonicação é como se fosse, né, tivesse uma vibração ali, né, por 6 horas a 20 Hz, com etanol. E aí foi utilizado, né, 1% de nanotubo de carbono com a resina epóxi. Depois agitou 1 hora a temperatura ambiente, colocou no forno para poder secar o excesso de etanol, e aí adicionou o catalisador da resina epóxi. A partir daí, eles fabricaram os laminados. Então, aqui a gente vê a parte preta, né, que são da resina epóxi com nanotubo de carbono, e a parte amarela, que é a fibra de Kevlar. Então, o processo foi hand layout, que é um processo manual, né, um processo de termofixo, e depois eles foram colocados numa prensa térmica, né, aí foi uma pressão de 7 bar, 50 graus por 16 horas e mais 80 graus por 2 horas. Então, aqui a gente tem os compósitos, né, que foram feitos. Foi feito, então, um teste balístico. Aqui é uma foto do equipamento. Tinha também uma fonte eletromagnética, né, porque o objetivo do artigo também era a questão do campo eletromagnético, né, que eles deveriam ser capazes de absorver choques eletromagnéticos. Então, aqui só mostrando, né, as etapas do ensaio. E aqui eu mostro a parte frontal, né, e a parte traseira. Então, ou seja, houve delaminação aqui na parte traseira do Kevlar, porém ele reteve ali o projétil, tá? Aqui também a parte frontal e a parte traseira. Mas olha só, o material com nanotubo de carbono e o material sem nanotubo de carbono, a gente vê que, né, a delaminação do material sem nanotubo de carbono foi muito superior do que o material com nanotubo de carbono. Então, a conclusão é que, né, com apenas 3,5 milímetros de espessura estrutural do compósito, ele é capaz de absorver impactos numa velocidade de 400 metros por segundo e uma energia de 600 joules, que é muito alta.
Então, esses nanotubos, né, eles influenciaram, né, claro, eles aumentaram as propriedades mecânicas e balísticas. Então, por isso que os materiais em nanoescala, eles são, né, são muitos materiais aí, na verdade, né, não são utilizados ainda hoje, né, em campo, mas são muito pesquisados também para materiais balísticos, né, porque ele pode aumentar também a proteção balística. Bom, como configurar considerações finais aí do seminário, né, eu falo que nós temos ainda, né, muito a desenvolver, né, sobre materiais balísticos. Então, novas tecnologias, né, na verdade, desenvolveram, né, mas a gente pode desenvolver mais ainda, né, materiais mais leves e mais seguros. O trauma causado pela bala ainda causa hematomas, podendo até quebrar costelas ou causar uma hemorragia. Né? Então, aqui foi até citado, acho que na época, né, que eu coloquei esse texto, foi relatos dos policiais militares, né, onde eu visitei ali o batalhão, que já ocorreram isso, né, de hematomas, de quebrar costelas, ou seja, os coletes hoje, eles são seguros, mas dependendo, né, como eu falei, do tipo o ângulo, né, o ângulo de direção, o tipo de calibre, né, pode ainda causar, né, hematomas. Então, materiais mais eficientes precisam ser desenvolvidos, né, e os nanomateriais são materiais promissores. Bom, aqui, gente, eu mostro um teste que foi feito lá na Polícia Militar, e esse aqui é um colete à prova de balas com material Kevlar, né, como vocês podem ver, o material amarelo é o Kevlar. Então, aqui, eles fixam, né, o colete, e, claro, né, eles utilizam ali, depois eu vou mostrar no vídeo, um material que é uma argila, que é chamada de plastilina, para fixar o colete, e essa plastilina, ela simula a pele humana. Então, é um ensaio muito próximo, né, do real, vamos falar assim, e aí eu vou mostrar aqui como que foi feito esse ensaio bem rapidamente. Então, primeiro eles estão afixando aqui o colete. Esse teste, ele tem normas, né, que falam da distância, a quantidade, né, de tiros que deve ser feita. Aí aqui eu mostrei apenas um tiro, mas foram feitos vários, se vocês observarem aqui na filmagem, né? Então, aqui, ó, tem a parte traseira, né, do colete. Esse colete, ele foi aprovado, conforme a norma, né? Essa parte preta não é de Kevlar, tá? Esse aqui que é a plastilina, que eu disse, que é um material que simula a pele humana, né? Então, olha só, dá para perceber que mesmo sendo aprovado, ainda ficam, né, os buracos ali, que seriam os hematomas que poderiam ter causado. Mas as balas ficam retidas, né? E foram várias camadas aí de Kevlar. Agora, eu não me recordo quantas camadas, mas não eram poucas camadas, não. Bom, gente, então, no mais, né, obrigada aí pela atenção de todos. E agora, né, fica aberta a sessão de perguntas, não é isso, Luciana? Isso. Pessoal, pode ficar à vontade, né? Pode ativar os microfones quando for perguntar a Claudilene. Pode ficar à vontade, tá bom? Acho que ninguém. Felipe da Silva Campos. Isso, deve estar ativando o microfone. Ok, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu estava assistindo a palestra e você estava falando sobre a capacidade dos materiais absorver energia cinética, a resistência dos materiais,
tem um material que está surgindo no mercado aí, cada vez ganhando mais espaço, sobre o grafeno. Você acha que pode ser um bom material utilizado em esse prova de balas? O grafeno, ele, na verdade, ele vai ser bem semelhante ao nanotubo de carbono, né? Então, esse grafeno, ele pode ser disperso em outro material polimérico, né? Então, se você formar um compósito aí, o grafeno, né, com o material polimérico, seja o Kevlar, seja o polietileno de ultra alto peso molecular, ele pode ser, né, promissor, sim. Né? Agora, o nanotubo de carbono, eu acredito que seria ainda melhor do que o grafeno, né? Mas isso tem que ser testado, né, para a gente falar com segurança. Obrigado, viu? Por nada, respondi? Sim. Mais alguém, pessoal? Pode fazer a pergunta aí para ela também, tá? Pode ficar à vontade, abrir o microfone e perguntá-la. Tá certo, então, pessoal? Então, não tem mais dúvida? Gostaram da palestra? Elizabeth, nossa convidada aí da farmácia, que já está presente aqui. Só mesmo agradecer por estar acrescentando tanto conhecimento para a gente da farmácia, né? Muito obrigada. Por nada. Eu que agradeço a atenção. Estudaram essa semana sobre os grupos funcionais, Claudilene? Você menina aí, né? Que bom. Foi. O pessoal das Ciências Materiais estudaram as propriedades mecânicas também, recentemente, os polímeros na classificação que você falou aí também. Então eles estão afiados já, né? Estou dando notícia. Né? Bom, então mais alguém, pessoal? Já pode encerrar a palestra ou mais alguém queira perguntar? Tá tranquilo, né? Então, qualquer coisa, pessoal, vocês podem enviar um e-mail depois, né? Com alguma coisa que às vezes ficou em dúvida ou está com vergonha de perguntar. Eu encaminho para a Claudilene o e-mail e ela responde para vocês também, tá bom? Então, com certeza. Isso. Desde já, eu quero agradecer muito, muito mesmo a Claudilene por ter aceitado o convite, vindo, né, com boa vontade, né, fazer a palestra para nós. Fez um ensaio aqui antes, né, para correr tudo direitinho, a palestra com vocês. E a Carla falou que rapidinho, né, ela também foi professora do Pitágoras, né, Betim, por um tempo aí. E hoje é professora em outras unidades. Então, Claudilene, o nosso imenso agradecimento, né? As portas estão abertas aí, caso queira voltar, fazer uma palestra aí para o pessoal, você será muito bem-vinda, né? Tenho certeza que todos aproveitaram muito, né, o conhecimento que você compartilhou hoje, foi de grande valia para todos, tá? E fique à vontade para voltar novamente. Obrigada. Desde já também eu quero agradecer imensamente, né, a coordenadora Carla pelo seu dinamismo, né, para que esse evento acontecesse hoje e, né, fica aqui nosso agradecimento para ela, para o Júlio, né, que são os coordenadores. E, em nome da Faculdade Pitágoras, né, nosso muito obrigado. E obrigada a todos os alunos também presentes, né? Tem alguns professores também presentes aí, Claudilene.
Isso, é. Então, muito obrigada a todos, tá? A gente ficou muito feliz, né, por tanto conhecimentos compartilhados hoje conosco. Eu que agradeço, né, a oportunidade de participar. Tá certo. Tá bom. Então, boa noite. Boa noite para todos. Até mais. Até mais.